Uma das perguntas que a gente mais recebe aqui pelos nossos inscritos é: Lucas, como eu monto minha carteira de criptomoedas? Será que eu coloco tudo em gema? Será que eu arrisco mais? Será que eu coloco a maior porcentagem em Bitcoin, em Ethereum? E eu vou mostrar nesse vídeo aqui qual estratégia eu utilizo para minha carteira. Vem comigo! Sem enrolação, então, rapaziada, vamos direto pra tela aqui. Eu fiz um PowerPoint pra gente conversar um pouco sobre isso, tá? Eu vou colocar como é a minha divisão da carteira pessoal minha mesmo, que os membros possuem acesso aqui aos ativos do canal. E eu vou explicar um pouco por que que eu tomo essa divisão, por que eu coloco uma porcentagem no ativo XYZ, no setor XYZ. Vocês vão entender um pouco do racional por trás da minha carteira. Porém, rapaziada, antes de eu trazer isso para vocês, vale ressaltar uma coisa, tá? A carteira de investimento, sua carteira de criptomoedas, ou até mesmo para quem investe em ações, ela é algo muito pessoal. Não existe um padrão, não existe certo ou errado quando a gente fala de investimento, tá? Existe o certo para mim e o certo para você. Então é completamente equivocado essas pessoas que ficam: eu não acho certo o jeito que você faz a sua divisão de carteira, ou eu não acho certo você investir em tal coisa. Cara, cada um investe no que quiser, afinal, o dinheiro é individual. Então não faz sentido algum você dar pitaco sobre o investimento de outra pessoa. Por isso que tudo que a gente faz, a gente fala, não é recomendação de investimento. Por quê? Porque o investimento em si, ele é algo individual. Cada um tem uma realidade. Aqui já vai entrar em outro tópico que eu coloquei aqui no slide. Existem três fatores, três coisas que são influenciadoras na sua carteira, seja ela para bolsa de investimento, seja ela para dentro de cripto. É óbvio que o nosso foco aqui é cripto. Quais são esses fatores? A sua realidade de vida. Quando eu coloco aqui realidade de vida, eu tô falando do quê? Cara, às vezes você é uma mãe solteira que tá morando sozinha ali e precisa de todo o seu capital para investir no próprio aluguel, em compras, em se sustentar. Isso é uma realidade de vida. Às vezes você é um cara que já tá mais velho, você tem ali 70 anos, 80 anos, e isso é outra realidade de vida. Às vezes você é um cara mais novo, tem 18 anos, tá começando agora, isso é outra realidade de vida. Para cada realidade de vida, é um tipo de investimento. Além disso, existe a realidade financeira. Às vezes você é uma baleia aí. Às vezes você é um cara que é multimilionário. Existem essas pessoas aqui no canal. Você não, uma coisa que às vezes a pessoa não para analisar, a pessoa acha que todo mundo tem a mesma realidade de vida dela. Seja ela essa realidade de vida não só financeira, como de vida mesmo. Por exemplo, eu não tenho filho, mas às vezes a pessoa tem e acha que todo mundo tem. Então assim, por isso que o investimento não é algo padronizado. Ele é algo individual, baseado na sua realidade em si. Igual eu tava falando, existem pessoas aqui que têm muitos milhões que acompanham a gente, mas tem pessoas que têm uma banca menor, tem pessoas que nem têm dinheiro guardada e tem pessoas que são endividadas. Então assim, perceba como é que muda a realidade de cada um. Isso aqui é o segundo fator que define ali o jeito que você tem que investir. E o terceiro fator é o apetite ao risco. Você tem que se auto-questionar aí, você que tá do outro lado. Como é que tá minha realidade de vida hoje? Como é que tá minha realidade financeira hoje? E no final, como que é meu apetite ao risco? Por exemplo, eu aqui gosto muito do risco. Por quê? Porque eu tenho uma realidade de vida que faz com que, se eu perder tudo hoje, amanhã ou depois eu ainda tenho tempo para conseguir reconstruir. Eu não tenho uma família inteira dependendo de mim, eu não tenho filhos, eu tenho uma realidade de vida diferente de vários que me assistem aqui. Então você tem que se auto-questionar antes de realmente investir, para se identificar e ver em qual realidade de vida você tá, em qual realidade financeira você tá, porque o cara que tem 1, 2, 3 milhões não é a mesma forma que vai investir o cara que tem 1.000, 2.000, 3.000 reais. O cara que tem 1.000, 2.000, 3.000 reais, ele tem que se arriscar um pouco mais. E daí depois ver o apetite ao risco. Às vezes você tem pouco capital, mas você não quer arriscar muito também. E tá tudo bem. Isso daí varia de pessoa para pessoa. Beleza? Então sempre tenha ciência de que existe isso daqui. Cada pessoa é individualmente diferente da outra. Cada pessoa tem sua característica individual. Então não adianta você tentar copiar a carteira de outra pessoa. Nós aqui do canal temos a carteira pública para os membros. Mas a gente sempre ressalta, você não é para copiar a nossa carteira pública. É para você entender como que a gente faz a nossa carteira e você se inspirar ou até mesmo aprender a montar a sua própria, com ativos diferentes,
com categorias de ativos diferentes, com divisões diferentes, baseado no quê? Baseado na sua realidade de vida, baseado na sua realidade financeira e baseado no seu apetite ao risco em si. Não existe certo ou errado quando a gente fala de investimento, beleza? Passado tudo isso, vamos então para a divisão da minha carteira exclusivamente. Quando eu falo do meu portfólio, família, eu gosto de dividir da seguinte forma. A maior parte do meu portfólio é para longo prazo. E agora, essa categoria aqui, essa parcela da pizza, imagina como o meu portfólio como uma pizza. A parcela maior dessa pizza vai para ativos mais consolidados. O que eu tô falando de ativo mais consolidado? Eu tô falando de Ethereum, eu tô falando de Link, eu tô falando de Matic, eu tô falando de Aave, eu tô falando de Solana. São ativos maiores, mais consolidados, que já tem uma certa credibilidade dentro do mercado e também o fator tempo ao seu favor. Muito dificilmente esses ativos mais consolidados vão simplesmente deixar de existir do dia para a noite, coisa que acontece com ativos mais recentes. Então aqui vai a maior parte do meu capital. Então se eu tenho lá, por exemplo, 100 mil dólares, 40 mil dólares entra aqui. E aqui vale ressaltar uma coisa. Dentro dessa parte de ativos consolidados, eu diversifico de outra forma também, em narrativas. Então, por exemplo, aqui dentro dos 40% existe uma blockchain, existe uma plataforma de lending, existe uma DEX, que seria uma Uniswap da vida, existe coisas diferentes para você dentro da própria carteira diversificar ainda mais em narrativas, ou seja, categorias diferentes dentro do ambiente de cripto, beleza? Então a maior parte do capital está aqui. Próxima coisa, coloco 30% do meu portfólio em ativos de médio risco. E aqui vale a mesma coisa que eu falei anteriormente. Médio risco eu também divido em narrativas diferentes. Por exemplo, IA, por exemplo, Liquid Stake, por exemplo, RWA. São narrativas diferentes. Não adianta nada eu dividir, por exemplo, 40% em ativos consolidados, 30% em ativos de médio risco e colocar tudo em blockchain ou tudo em RWA. Porra, não faz sentido, entendeu? Você tem que dividir em categorias também dentro do ambiente de criptomoedas para não colocar todos os ovos numa só cesta, né? Numa só narrativa em si. Imagina todo mundo que investiu em IA. Em algum momento IA para de ser hypada, porque agora IA tá super hypado, né? Imagina em algum momento IA para de ser hypado. Toda a carteira dele vai derreter, assim como a galera que colocou deu all-in em metaverso. Tudo de metaverso hoje deu uma baita caída. Então você não pode colocar todos os ovos numa só cesta, beleza? Então aqui, ó, já foi 70% do nosso gráfico em pizza. Lembra lá da pizza? 40% em ativos mais consolidados. 30% em ativos de médio risco. O que eu considero ativos de médio risco? Seria ativos ali de 500 milhões de market cap até mais ou menos 1,5 bilhão, 2 bilhões de market cap. Posso dar alguns exemplos aqui nos ativos de médio risco, como por exemplo, Shai, PIF, a gente tem também a própria Metis. Então são ativos ali que, na minha opinião, são interessantes e vale ressaltar, essas duas categorias são focadas no longo prazo. Eu tenho uma parte também focada no curto prazo que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Beleza? Então, essas duas aqui, o meu objetivo é holdar até o final do ciclo. Porém, partes são mais consolidadas, partes são médio risco na minha categoria de investimento. Digo mais, ainda tenho mais 10% em gemas. Até agora, já foi 80% do meu portfólio. Foi 40% aqui, 30% aqui e 10% aqui. Aqui vale ressaltar que são ativos mais arriscados. Eu estou falando aqui, por exemplo, de ativos como a própria Rialho, que muito está sendo falado aí. Eu estou falando aqui, por exemplo, de ativos como a Lends, que é menorzinha, uma Nibiru da vida. Quando eu falo de gema, eu estou falando de ativos menores de 200 milhões de market cap. E aqui eu tenho que estar ciente que o risco é grande. Então eu coloco a menor porcentagem, pode ver que comparado aos ativos consolidados, aos ativos de médio risco, aqui é a menor porcentagem. Porém, para quem é membro aqui do canal sabe, teve algumas gemas que eu peguei que já estouraram. A Rialho mesmo eu fiz 10 vezes. E daí essa pequena porcentagem já tá sendo uma porcentagem maior da carteira. Por quê? Porque eu comprei no bear market, né? Comprei lá no fundo e agora é mais do que 10% da carteira. Mas aqui é o padrão ideal, na minha opinião. Para mim, meu tipo de investimento, para o meu estilo de vida, para minha realidade, essa é a divisão ideal.
Então, o certo seria eu ter 40% em ativos mais consolidados. O certo seria eu ter 30% em ativos de médio risco e o certo seria eu ter 10% em gemas. Porém, por conta do mercado mesmo andar, as gemas já estão tomando grande parte da minha carteira e eu não vou rebalancear. Eu não gosto de ficar rebalanceando. Eu escolho os ativos e vou fazendo DCA comprando eles, tá bom? Então, esses 10%, já dei alguns exemplos de ativos que entram aqui, são menores de 200 milhões de market cap, eu levo para longo prazo também, porém são ativos que eu tenho ciência de que o risco é maior. E aqui vale ressaltar uma coisa, esses 10% eu gosto de diversificar em mais ativos. Por quê? Imagina que eu, desses 10%, esses 10% aqui são, por exemplo, 10 mil dólares. Imagina eu tenho 100 mil dólares e 10 mil dólares é 10% de 100 mil, correto? Eu diversifico isso daí, por exemplo, em 10 ativos. Por quê? Porque gema é assim que se faz. Você diversifica mais, coloca, por exemplo, 1.000 em 10 e caso um desses 10 estoure e faça 100 vezes, por exemplo, ele já vai valer os outros 9. Pode ser que os outros 9 nem andem, não vinguem, vão até a zero, porque existem alguns ativos gemas que realmente eles simplesmente caem muito. Uma gema que eu dou exemplo aqui que não foi muito bem, a Libra. Libra era uma que lá atrás eu coloquei junto com outras várias gemas e não foi muito bem. Imagina na época, eu coloquei 300 dólares em Libra, agora vale quase nada, porém eu coloquei mesmo os 300, 400 dólares em Realio, que hoje valem 4 mil dólares. Você percebe? Gema eu diversifico em várias, uma, duas, três que dão muito boa, vão pagar as outras que não vão dar tão certo e mesmo assim vão te dar um lucro muito bom. Igual foi o caso da Realio. Só a Realio em si, ela já pagou todas as outras gemas. E é óbvio, das outras que eu coloquei, tem várias que andaram também. Então, assim, não vão ser todas que vão a zero. Só que você tem que estar ciente que um ou outro pode ser que vá. Então, a cabeça que você vai investir nisso aqui é diferente da cabeça que você vai investir na consolidada. Consolidada você não precisa acompanhar tanto. Você não precisa acompanhar a Link, por exemplo, semanalmente, nem nada do tipo. Você sabe que a Link, cara, é muito braba. Você tem que acompanhar as parcerias e tal, mas é muito difícil dar ruim. As gemas você tem que acompanhar mais de perto. Você tem que ficar mais em cima. Você tem que ver se a equipe realmente está entregando. Por quê? Deixou de entregar? Tchau, obrigado. Vamos colocar em outra gema. Você não pode se apegar. E vale ressaltar, em nenhum desses aqui você vai se apegar. Eu, por exemplo, lá na hora que chegar próximo ao topo, aonde eu vou ver que tá dando os indícios ali de topo, eu vou vender literalmente tudo para depois o quê? Começar um novo ciclo, montar uma nova carteira, começar a comprar, DCA, fazer compras aos poucos e daí pau na máquina, beleza? Então, até agora já foi 80% do meu patrimônio. Esses 80% do meu patrimônio focado em criptomoedas, ele está focado no longo prazo. Agora a gente vai entrar um pouco em estratégias mais de curto prazo, que seria o quê? Os 20% que resta. 20% que resta, eu entro em pré-vendas e lançamentos e faço swing trade. Aqui, a cabeça é diferente. Você não vai usar as estratégias de longo prazo para a estratégia de lançamento. Lançamento, cara, você vai pegar e vender no primeiro dia. Você vai comprar na pré-venda e vender no primeiro dia. Depois você ainda vai ter vários meses recebendo token. Swing trade, cara, você vai durar uma operação ali uma semana, 2 semanas, 3, 4 dias. Não é longo prazo, é diferente. E aí muita gente se embola. Muita gente acaba usando estratégia de longo prazo para swing trade. Ou tentando fazer trade com o capital de longo prazo. É a pior cagada. Se você vai fazer algum tipo de trade, algum tipo de operação, a gente usa futuros aqui, usa a corretora Bybit, que as taxas são os melhores para fazer esse tipo de operação, link na descrição. Se você vai fazer isso daí, cara, tem que ser um patrimônio só para isso. Vamos voltar no exemplo dos 100 mil dólares. Se eu tenho 100 mil dólares, aqui no swing trade para futuros, eu vou colocar, por exemplo, 1.500, 1.000 dólares, 900, 800, 500... Depende da operação. Então é uma porcentagem muito menor do que a porcentagem de longo prazo. Aqui no longo prazo eu nem mexo, tá? Eu nem mexo nesses ativos de ativos consolidados. Nem os ativos de médio risco. Nem nas gemas eu mexo. Só se perde fundamento. Aqui eu já mexo mais. É um tipo de carteira. Você pode até diversificar em outra carteira. Põe diferente da carteira de longo prazo. Põe lá na corretora. A de lançamento faz uma carteira só para lançamento. Então tira longe da de longo prazo para você não começar a vender ativo de longo prazo para fazer trade. Isso é cagada. Não faça isso. Faça trade caso você quiser também, igual eu falei. Tem gente que tem apetite ao risco diferente, lembra? Tem gente que não vai querer fazer trade, cara, e tá tudo bem. Eu gosto de fazer swing trade, não é day trade. Day trade seria outro tipo de estratégia, você me entende? Então, cada coisa que você vai fazer no mundo cripto, você tem que ter uma cabeça. Cabeça de lançamento é vender rápido. Cabeça do swing trade é achar risco-retorno favorável para operar.
Cabeça de longo prazo é outro tipo, é DCA, é estratégia de comprando aos poucos e vendendo aos poucos perto do topo do mercado. E é exatamente dessa forma que eu acabo configurando a minha carteira como um todo. Não sai do vídeo que eu ainda tenho coisa para te falar. Primeiro link da descrição aí é o Desafio DeFi, um mini curso gratuito que a gente vai fazer no começo da semana que vem. Se inscreve aí, a gente vai passar muita coisa sobre DeFi, pool de liquidez, lending, muita coisa aí. Se inscreve que vai ser gratuito e depois a gente vai abrir a mentoria DeFizeiros. Já fazem 6 meses que a gente não abre essa mentoria. Outra coisa, deixa esse like aí pra fortalecer, eu tô explanando aqui como que eu invisto. Então deixa esse like aí, ó, o joinha, ó, pedindo like, beleza? Vamos voltar aqui pra tela, tá? Então, rapaziada, só pra gente finalizar aí, eu vou falar o seguinte pra vocês. O foco dessa parte aqui, que é a parte mais imediatista, né? É a parte mais de curto prazo, ele é simplesmente pra quê? Pra aumentar a outra parte da carteira. Então eu faço swing trade pra quê? Para ganhar lucro quando eu consigo, né, nos meses que saem positivos, o lucro que eu pego disso daí eu faço o quê? Jogo para hold. Ah, como eu jogo para hold? 40% em ativos consolidados, 30% em ativos de médio risco, 10% em gema. Então, conforme eu for lucrando nos lançamentos, conforme eu for lucrando no swing trade, o que eu vou fazendo? Vou pegando e aportando na carteira de longo prazo. Eu só uso isso daqui para conseguir aportar mais para o longo prazo. E o mesmo vale para airdrop, é que eu posso colocar mais uma, inclusive, ó. Mais airdrop, coloco aqui também. O airdrop ele é algo mais a curto prazo. Você faz os airdrops ali para quê? Para ter dinheiro para colocar aonde? Ativos para longo prazo. No final das contas, o que vai te enriquecer é a carteira de longo prazo. Se você souber escolher bons ativos, ativos que vão estourar a tampa do balão, souber fazer uma análise fundamentalista, essa é a parte que vai te enriquecer. Essa outra parte aqui, que é a parte mais imediatista, mais de curto prazo, ela só vai servir para você aportar mais na outra parte, que é a parte de longo prazo. E vale ressaltar outra coisa aqui. Se eu tivesse, por exemplo, $1 milhão, o jeito que eu faria essa carteira seria completamente diferente do que eu tô dividindo agora. Provavelmente que eu colocaria a maior parte em Bitcoin. Você entende que o cara que tem $1 milhão, se ele colocar 100% do capital dele em Bitcoin, se esse Bitcoin fizer 2, 3, 4 vezes, ele já fez uma puta de uma grana. $1 milhão iriam virar 4 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, se o Bitcoin faz 5 vezes, igual ele fez do fundo, né? Quem comprou lá no fundo já tá praticamente 4, 5 vezes ali. Imagina que você tem $1 milhão. A sua mentalidade tem que ser diferente. Você não vai ficar participando mais de pré-venda, swing trade, você não precisa mais disso, tá? Aqui eu preciso por quê? Porque eu não tenho $1 milhão, caralho. Então eu preciso ter algum tipo de risco maior, fazer algumas coisas mais ousadas para conseguir ter mais dinheiro para pôr nas outras partes da minha carteira. Você entende que a realidade, que eu falei lá no começo, é diferente? O cara que tem $1 milhão, ele não precisa se arriscar mais tanto. E é diferente também do cara que tem, por exemplo, $1.000. Você me entende? Por isso que a gente fala, sempre que você vai investir, você não pode copiar uma outra pessoa. Você tem que enxergar qual a sua realidade de vida, qual a sua realidade financeira, qual é o seu apetite ao risco e fazer sua própria carteira. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo um pouco diferente. Deixa esse like aí. Tamo junto, valeu!